professores! Olha aqui, eu novamente aqui para gravar essa pré-aula para você. Então, nós já estamos na lição de número 12, com que tem o título O Maior Milagre de Jesus, que se encontra lá em Marcos, no capítulo 14, do versículo 43 até o 51. Depois você vai para o capítulo 15, do versículo 33 até o 41. E depois você vai ler mais um capítulo, que é o capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8. E vamos lá, deixa eu passar aqui. Ponto central, eu preciso do milagre da salvação em Cristo Jesus. Verdade. Objetivos, que o aluno compreenda que Jesus realiza muitos milagres, porém o maior de todos é a salvação. A gente vai lembrar aí dessa questão ali do paralítico, né, dos 4 amigos lá, que eles foram lá, eles queriam o quê? Um milagre, mas qual era a preocupação de Jesus? Primeiro salvar aquele paralítico, né? Que ele olhou para ele e disse, os teus pecados estão perdoados. Mas o paralítico não queria a cura, mas Jesus, o maior milagre de Jesus é nos dar a salvação. E os demais são consequências, né, dessas bênçãos. E agora, a missão é a Suécia, gente. Olha que legal. Gente, eu amei conhecer um pouquinho desse país aí. É muito legal mesmo esse país. E vamos lá. Olha quanta coisa. Gente, a aurora boreal, neve. Ai, acho que eu nasci no lugar errado. Era pra mim estar lá nas neves lá. Como eu acho incrível o frio, eu amo frio, então assim, tudo que remete a frio, a neve, assim, tudo, ai, meu coraçãozinho fica bem feliz. E lá também eles têm ali um metrô, gente, que ele como é que eu posso explicar? É tipo uma galeria de arte, o metrô deles lá. Então, assim, eu vi várias fotos, é muito lindo mesmo. Parece que tu vai lá pegar um metrô na estação, né? Vai lá pegar, mas toda a estação parece que é uma galeria de arte e isso virou um ponto turístico ali do local. Então, aí tem vários lugares, gente, tem vários. E também ali os projetos missionários na Suécia, gente. Tem várias coisas ali que nós precisamos realmente orar por esse país. Eles precisam conhecer Jesus. E vamos lá também. Versículo bíblico. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Se encontra em Atos, capítulo 3 e o versículo 15. Quem falou isso? Isso aí foi Pedro que falou. E a gente vai entender um pouquinho por que ele contou isso. Porque a nossa história agora vai falar ali da crucificação de Jesus, vai falar ali de tudo que Jesus passou, mas Jesus, ele ressuscitou. E agora Pedro, nesse versículo bíblico, ele está contando o que Jesus passou. Então, a gente teria que explicar isso para a criança, para elas poderem entender o porquê isso. Então, Pedro ele está contando ali tudo ali, esse processo de Jesus para aquelas pessoas. Opa! Vamos lá, nossa memória em ação. Como eu sempre falo para você, você vai ter que ler na Bíblia primeiramente com a sua criança. Leia ali na Bíblia com eles, lê, relê, dá oportunidade para todos que queiram ler. Professores, às vezes a sua criança só pega a Bíblia na sua sala de aula e tem crianças que nem levam a Bíblia para a igreja, nem tem um exemplar. E ali naquele momento ali na igreja, você leia com eles, tenha alguns exemplares na sua sala, empreste para eles, incentive a eles ter uma Bíblia. Eles pedem tantas coisas para os pais. Na aula anterior a gente ensinamos para eles ali um pouquinho de educação financeira, que eles precisam sim dar valor ao dinheiro porque nada é de graça e eles pedem tantas coisas, eles almejam, eles anseiam tantas coisas, mas nunca é a Bíblia. E a gente deveria colocar esse desejo no coração deles, né? Então, por que eles têm uma Bíblia se eles não leem? Por que eles vão para a escola sem um material? Eles não vão para a sala de aula sem um material na escola regular. Eles não vão, eles têm que levar o material. E as nossas crianças, qual é o material da nossa escola bíblica para nossas crianças? A Bíblia. Eles vão estudar sobre a Bíblia, então é fundamental eles terem um exemplar. Então coloque esse desejo no coração do seu aluno, deles terem uma Bíblia, deles querer ganhar uma Bíblia, de chegar lá, porque daí um amiguinho vai ler, folheia, mostre a sua Bíblia para a sua criança, faça com que o seu cuidado com a palavra de Deus, isso gere frutos no coraçãozinho deles, de também ter esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado, de amar a Bíblia, de folhear a Bíblia, de cuidar da Bíblia, de ler a Bíblia,
Bíblia e delas entender que ali contém verdades que nos levarão, né, ao céu. Aquela ali é uma bússola, é um mapa que vai nos guiar ao céu, contém verdades. Então a gente ali foi o autor. Quem é o autor, né? Ela foi toda inspirada por Deus, porém 40 autores. Então tem tantas coisas para a gente explicar para as crianças sobre a questão da Bíblia. Então ensine a sua criança, ame a Bíblia e passe esse amor, esse carinho para os seus alunos também. Então, depois de você estar ali lendo com eles, já pensou que legal ler com eles ali o versículo bíblico? Eles vão estar memorizando também o versículo bíblico aqui na nossa igreja. Sempre uns dias antes da aula, a gente bota o versículo bíblico lá no grupo dos pais, para as crianças já virem com o versículo bíblico para a aula memorizado. Então ali aquele que decorou o versículo bíblico ganha um pontinho lá no quadro, no final do trimestre vai ganhar uma premiação. Então tudo são estratégias para fazer com que a criança decore e ame a Bíblia. Leia a Bíblia, né? E depois que vocês fizeram tudo isso, eu fiz aqui uma dinâmica também, olha só. Você pode estar imprimindo para cada criança o versículo bíblico, porém, as vogais desse versículo não tá aí. E você pode estar, a criança vai ter o quê? Que colocar aqui as vogais desse versículo bíblico. Legal também se você pode fazer isso antes da leitura bíblica, porque daí a criança já memorizou e ela já vai saber quais são as vogais. Se ela memorizou e já vai saber quais são as vogais, já vai se tornar uma dinâmica mais rápida para concluir. Mas se você quiser deixar eles quebrarem a cabeça, pensar, dá ali uns minutinhos para eles e deixa que eles vão pensando quais as vogais que se encaixariam nessas palavras para fecharem a palavra, né? Então aqui, ó, nessas letras para fecharem a palavra. Então aqui eles vão colocar as vogais. Eu deixei algumas vogais aqui no meio, mas eles vão estar colocando, claro, tem a referência bíblica, ninguém vai poder ler na Bíblia, né? E aqui eles vão ter que colocar aquele que completar, daí você vai fazer, né? Quem completou certo. Então depois agora vocês vão conferir na Bíblia se está certo ou não. Lembrando que tem Bíblias com traduções diferentes. Porém, vocês vão por essa tradução aqui da lição e vai dizer para as crianças também explicar que às vezes alguns conceitos estão diferentes, porém o significado tanto de uma tradução da outra é o mesmo. E agora, você vai estar o quê? Depois deles estarem lendo na Bíblia, porque esse seria o primeiro, né? Depois vocês vão ler na Bíblia. Depois de ler na Bíblia, vocês vão fazer o quê? Você vai estar explicando agora esse versículo bíblico. E eu fiz aqui uma flor, como está passando ali no seu slide. E na medida que você vai abrindo as pétalas das flores, vai estar ali o desenho do versículo bíblico, ó. Aqui vai estar Pedro e João, eles foram a um templo. E quando estava lá na porta do templo, alguém mendigando, pedindo dinheiro. Aí Pedro chega para eles e diz assim, ó, Pedro e João, né? Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico começou a andar. E a Bíblia vai dizer, crianças, que tinha muitas pessoas, e elas ficaram admiradas. Nossa, como é que esses homens fizeram? Mas esse homem não era... Né? Como esses homens fizeram esse paralítico andar? Mas ele não vivia aqui no templo, não estava mendigando, ele realmente não andava. Como que agora ele está saltando e pulando para lá e para cá e seguindo esses homens? E o povo ficou todo assim preocupado com o que estava acontecendo, mas eles não tinham visto, não era aquele, sabe? Aquele que vivia ali pedindo esmola, aquele que não andava, precisava da ajuda dos outros. Mas como que agora ele está andando? Como que esses homens, Pedro e João, fizeram isso? Aí o que acontece? Pedro, escutando aquilo tudo ali, Pedro pega e agora ele vai dar um discurso. E agora, nesse discurso, ele vai dizer, olha, não foi nós que fizemos. Quem somos nós para fazer alguma coisa? Não foi nós que fizemos isso, mas sim foi Jesus quem fez. Mas vamos relembrar quem é esse Jesus, quem é o Filho de Deus. E agora ele vai estar contando
essa história de tudo que Jesus passou ele está evangelizando, ele está falando de Jesus para toda aquela multidão. E ele vai pegar, ele ainda vai falar, olha, vocês lembram dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó? Vocês lembram deles? Pois é, o mesmo Deus dos patriarcas nos deu um presente. E quem é esse presente? Ele enviou ao mundo seu filho, Jesus. Só porque Jesus chegou aqui, vocês não receberam ele, não. E agora Pedro vai está firme contando. Vocês não receberam ele, não. Vocês crucificaram, vocês entregaram ele a Pilatos. Pilatos lavou as mãos. E vocês preferiram soltar Barrabás, que era um condenado. E vocês prenderam e botaram numa cruz um homem inocente, que era Jesus. Só porque tudo isso tinha que acontecer. Porque era algo que Deus já tinha falado que ia acontecer, porque foi através do sacrifício de Jesus que nós fomos comprados, que nós agora somos libertos do castigo e da condenação eterna. Foi através do sacrifício de Jesus. Só porque, olha, vocês têm que ver que esse homem, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele não está lá morto, não, ele ressuscitou, porque ao terceiro dia o túmulo estava vazio, ele ressuscitou, e esse homem, ele voltará. Então, ó, aqui por isso que o nosso versículo está dizendo, né, assim como vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, vocês o mataram, colocaram numa cruz, como está o desenho aqui, mas Deus o ressuscitou. E nós, aqui, ó, eu e João, nós somos testemunhas. Então, você vai dizer, crianças, o que é uma testemunha? Pedro e João estavam dizendo, nós vimos, ele morreu. Nós vimos, ele ressuscitou, o túmulo estava vazio. Nós vimos ele ressurreto, nós tocamos nele, nós falamos com ele, nós comemos com ele depois que ele ressuscitou. Nós vimos que ele subiu ao céu, mas antes de subir ele deixou uma promessa que ele vai voltar. E até ele voltar, nós temos que estar falando do seu amor, evangelizando a todas as nações, evangelizando pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o que nós estamos fazendo. Vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Então, olha, professores, é só um versículo. Só que para chegar ele só falar o versículo, eu achei ele tão vazio, né? Só para chegar, parece assim que a gente precisaria ter uma explicação melhor desse versículo. Então eu trouxe todo o contexto do versículo ali para estar a gente explicando para a criança por que Pedro falou isso, né? Então, aí tá a nossa explicação da nossa memória em ação, que eu amei. E a nossa escrituras, explorando as escrituras. Gente, eu cometi um erro tão grande, que o Brian aqui, que trabalha aqui com a gente conversando sobre isso, que a gente fica ali nos computadores, nas nossas mesas, ele fica no meu lado, ele que faz todo o design gráfico, ele trabalha tudo aqui, o diretor fica ali no Twitter ali também, então, mexendo ali nos botões, tudo fazendo toda a mágica isso aqui acontecer para poder chegar até você, e conversando com o Brian ali, conversando ali, dele assim, Jamile, e falando sobre esse tema, ele assim, pois é, as moedas de prata, não sei o que, ele assim, Brian, a moeda de prata, e eu fiz moeda de ouro. Então, professores, não tinha vi mais como eu arrumar na hora, e eu na hora achei tão bonitinha essa imagem, uma moeda, simbolizou bem o símbolo aqui da moeda, vou botar essa moeda, achei a melhor que eu achei no programa que eu pago, eu achei ela mais legível, mais bonita, e eu nem me toquei nesse detalhe, são moedas de prata, tá, pessoal? Mas você fale para sua criança, tá, que foram 30 moedas de prata. E foi sobre essa perspectiva de moeda, porque começa ali sobre Judas, né, a nossa lição falando sobre Judas, que ele vendeu Jesus por 30 moedas, então eu achei legal trazer essa história retratada numa moeda. E ali você vai estar contando para a sua criança. Lembrando disso, só mandar aqui um abraço para as minhas professoras, a Magna e a Juju, a Jurema, que elas vão dar aula elas vão dar essa aula, né, nesse domingo. Então, que Deus abençoe muito vocês. Eu gosto muito, amo muito vocês. Vocês são professoras incríveis e maravilhosas. A nossa equipe, assim, tem muito orgulho de ter vocês com a gente.
Então, boa aula, meninas. E não boa aula só para elas, mas para vocês, todos vocês que estão aí nos assistindo. Mas vamos lá contar um pouquinho dessa história. É através aqui das nossas moedas. Vai falar ali sobre Judas, que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Lembrando que esse valor era equivalente à compra de um escravo. Olha que incrível, né? Jesus foi comprado por 30 moedas. Jesus teve o valor ali, né? Comprado ali por eles por 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Olha o que o nosso Jesus chegou a se sujeitar, né? O Filho, o Rei Altíssimo chegou a se sujeitar a isso, né? Como se ele fosse comprado. Ele foi traído por 30 moedas de prata. E ali você vai estar dizendo, porque Judas, ele também já era o tesoureiro, ele era um dos discípulos de Jesus. E ele cuidava de todo o dinheiro, só porque ele também já não era muito honesto. Ele já vinha com essa conduta aqui duvidosa já desde o começo, e Jesus já vinha o alertando já há algum tempo sobre isso. A gente vai ver que não foi que de repente Judas era o maravilhoso e de repente, Satanás entrou nele, não, ele já vinha ali alimentando esse caráter duvidoso já há algum tempo. Então Jesus já conhecia a intenção do coração de Judas, não era de agora. Até Jesus na Santa Ceia falou que aquele que vai me trair, vai colocar a mão no prato, que está colocando a mão no pão comigo. Então assim, Jesus já vinha ali trabalhando no coração de Judas, Jesus já sabia de tudo. Então Judas de repente vai lá e diz para os fariseus onde estava Jesus e quem era Jesus, porque no meio de toda uma multidão, não era como hoje, que a gente tem as fotos. Eu quero conhecer uma pessoa, eu vou lá nas redes sociais dela e eu conheço a foto, se ela tem foto da família, eu já conheço quem é a família, quantos filhos, a gente sabe tudo pelas redes sociais. Agora, naquele tempo, não tinha. Então, vocês imaginam como que os fariseus, no meio daquela multidão, no meio de tanta gente, eles iam ver, né, nitidamente Jesus, muitos só ouviram falar de Jesus, não tinham visto. Então, eles tinham que ter certeza que aquele homem que eles iam prender realmente era Jesus. E quem que poderia dar essa certeza era alguém que convivia muito bem com Jesus, que estava dia a dia com ele. Então, eles foram lá, convenceram Judas. Judas pegou e vendeu. Ele falou ele disse que onde estaria Jesus, que Jesus estaria orando, e quando ele desse um beijo, porque aquela pessoa que ele fosse beijar era realmente Jesus. E também vocês imaginam, à noite, eles só tinham tochas, não é hoje que era tudo iluminado, eles também estavam no monte orando, que é tudo escuro, então eles precisavam ter certeza de quem realmente eles iam prender e precisavam que alguém instruísse eles no que fazer. E Judas fez isso, né? Até porque depois que ele entregou ali Jesus, a Bíblia diz que ele foi lá e se suicidar. E ele pegou aquele dinheiro, ele se arrependeu, ele pegou aquele dinheiro, jogou lá no templo, aquelas 30 moedas, e os religiosos pegaram aquele dinheiro, eles não poderiam botar aquele dinheiro novamente no templo, porque eles sabiam que aquele dinheiro tinha custado o valor de uma vida. Então, eles pegaram com aquele dinheiro, eles compraram um campo. E esse campo, se eu não me engano, campo de sangue que eles chamaram, esse campo, eles iriam sepultar os estrangeiros. Então, olha, nem eles queriam ficar com aquele dinheiro, porque eles sabiam que aquele dinheiro tinha custado o valor de uma vida. Então, vamos lá, vocês vão estar aqui contando a história. Aí, o que acontece? Olha, mas eles resolveram, tá me mandando mensagem agora, deixa eu só botar aqui, pronto. Aí o que eles resolveram? Aí o que acontece? Jesus estava onde sempre estava orando. Aí toda a nossa história que você vai estar contando, que Judas chegou ali com os soldados e eles prenderam Jesus. Ó, aqui tá os soldados, eles prenderam Jesus. Aí o que acontece nesse momento que prendem Jesus? Cadê os discípulos, os amigos que estavam com Jesus naquele momento orando? Que orando não, eles estavam dormindo. Aí o que acontece? Eles ficaram
ficaram com medo e perna para quem te quer, cada um seguiu o seu rumo, porque eles estavam com medo do que estava acontecendo. E eles começaram a seguir Jesus de longe, eles não conseguiram encarar aquela situação, então eles seguiam Jesus de longe, nós vamos ver ali, né? Até que Pedro, ele ficou ali no pátio, perto onde Jesus estava, mas eles estavam seguindo, eles não tinham coragem de dizer que eram discípulos de Jesus, que seguiam a Jesus, até porque eles estavam ali prendendo os seguidores. E agora eles correram, eles ficaram com medo daquela situação, do que estava acontecendo. Agora vocês imaginam a tristeza, a angústia que todos estavam passando, o medo que eles estavam, olha que misto de emoções que eles estavam vivendo. Aí o que acontece naquela noite toda? Jesus, ele foi interrogado, bateram no rosto de Jesus, bateram não só esbofetearam o rosto de Jesus, chicotearam Jesus, zombaram. Então imagina, olha o sofrimento que Jesus passou durante aquela madrugada inteira. Quando a gente chega à noite, agora você traz um pouquinho para suas crianças a realidade do que eles vivem hoje. Quando a gente vai chegando à noite, não dá aquele cansaço no corpo? A gente quer dormir, a gente quer a noite para descansar, porque a gente passou o dia inteiro agitado, o dia inteiro fazendo funções, o dia inteiro fazendo uma coisa e outra, ou brincando, ou estudando, ou limpando, fazendo tantas tarefas, estudando, né, ali as tarefas em casa. Quantas coisas a gente fez durante o dia, foi um dia cheio. Agora, chega à noite, a gente quer descansar. Jesus também teve um dia muito cheio. Agora, chegou a noite que era para ele descansar, depois ele está orando. Não, ele ainda teve uma noite inteira de sofrimento. E se não bastasse, ainda foi ali a manhã inteira também naquele sofrimento. Riram de Jesus, botaram uma cruz de espinhos na cabeça de Jesus, zombaram dele, dizendo que ele era o Cristo, que ele era o rei, e zombavam de Jesus. E agora vocês imaginam ele com fome. Agora, né, se a gente for parar para analisar, com fome, com sede, com frio, quantas coisas ele poderia, quantos sentimentos Jesus estavam vivendo, sofrendo naquele momento, ele estava vivenciando naquele momento, quanta dor, quanto sofrimento, mas ele foi firme até o fim, até que colocaram Jesus na cruz. E a Bíblia diz que Jesus, ele disse que tudo estava consumado, e ali ele morreu. Ele entregou ao Pai o seu Espírito e ele morreu. Tudo aquilo ali era com um propósito, né? Porque aqui eu botei um valorzinho aqui, um dinheirinho, para dizer que Jesus, através do seu sofrimento, do seu sacrifício na cruz, ele teve o direito de nos comprar. Ele nos comprou com o seu sangue. Não, nós não fomos comprados com ouro e com prata. Não, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Filho de Deus. Ele entregou a sua vida por amor a nós. Por quê? Para nos dar o direito de morarmos com eles nas mansões celestiais. E o que a gente tem que fazer, Pro? Agora aqui, né, o que a gente tem que fazer? Ter Jesus no nosso coração, seguir ele de todo o nosso coração. Só porque a Bíblia diz que ele está morto, o que a gente aprendeu lá no Memorizando que Pedro falou? Que não, ele não está morto, porque no terceiro dia ele ressuscitou, o sepulcro estava vazio, ele ressuscitou. E todos aqueles que estavam ali foram testemunhas do milagre que aconteceu. E aqui tem um bonequinho, né, com Jesus no coração, que é o que a gente tem que ter, né? Ter Jesus guardadinho dentro do nosso coração, almejar conhecer Jesus, almejar estar no céu, ser grato pelo amor e pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Não que merecíamos, porque nós não merecemos nada, mas a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E o que a gente vai ter aqui a nossa conclusão? Eu fiz ali, professores, cruz colorida e também fiz preto e branco. Aqui, se acaso você querer dar para sua criança, colorir e também ter na sua casa. As coloridas estão muito lindas e aqui as preto e branco também estão com os desenhos bem legais. Então, o que Jesus fez por nós na cruz? Ele pagou pelos nossos pecados. Então, aqui vai ser uma conclusão do que Jesus fez por nós na cruz, ó. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele cumpriu as Escrituras, porque as Escrituras estavam dizendo desde o Antigo Testamento que o Messias ia vir. Então, ele cumpriu as Escrituras. Ele entregou a sua vida por nós. E tudo aqui, professores, tem base bíblica para a criança também estar acompanhando e ler os textos bíblicos que tem essas referências. Jesus confiou em Deus até o fim. Olha que interessante, né? Jesus ali, ó, mesmo no Getsemane ali orando,
mesmo ali no Monte das Oliveiras, ele estava ali orando, o que aconteceu? Ele estava dizendo, Senhor, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele confiou em Deus, mesmo sabendo que ele tinha que passar por aquele momento tão difícil, para aquele calvário tão difícil, mas ele falou, né, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele confiou no Pai. E vamos lá, Jesus pediu perdão por todos. Olha que lindo, gente. Jesus salvou o criminoso arrependido até naquele momento ali da cruz. Jesus salvou o criminoso arrependido e Jesus abriu o caminho para a casa do Pai. E aqui tem uma portinha. Aqui, ó. Que caminho é esse, gente? Eu acabei colando a porta. Ali você vai receber 2 cruzes, você vai colar em cima da outra. Ó, que caminho é esse? Vai abrir a portinha, é o caminho que vai nos levar direto ao céu. Então, é bem legal, né? Eu acho esse recurso aqui muito lindo para a gente dar para nossas crianças. Legal que você também pode estar estudando esses versículos bíblicos com eles. Agora, vocês vão lá, ler em João, 1 João, capítulo 2 e versículo 2. Vamos lá. E agora, Jesus entregou a sua vida por nós. Onde é que está escrito isso? Em Mateus, capítulo 21, 27, 50. Jesus cumpriu as escrituras, está em Salmos, e também tem lá em Daniel. Então, já pensou que está lendo esses versículos com eles? Ou pegar durante a semana, botar cada dia da semana, botar uma imagem dessa e pedir para os pais mandarem para os seus filhos, e para os filhos estar lendo em casa e estar ali escrevendo, estar mostrando para vocês, para eles estarem escrevendo num papelzinho, estar batendo foto, envia de novo para você ter um controle, para saber qual a criança que está durante aquela semana fazendo esse estudo. Dicas de atividades. Tem aí ó, o preto e branco também, que eu acabei de mostrar para vocês. E tem também aí essa coroa do globo terrestre. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma coroa aí que, gente, eu sempre acho assim, não vão fazer. Pois fazem. E sempre tem professor que fazem e me manda foto ainda dessas coroas. E nós temos aí um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça vem falando desde o nascimento de Jesus, toda a história de Jesus. Como a gente está terminando aqui essa aula sobre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, essa quebra-cabeça está falando desde de Jesus. Por quê? Porque ele nasceu com um propósito de morrer numa cruz. Então, ele tem toda a trajetória de Jesus nesse quebra-cabeça. Que Jesus nasceu, aos 12 anos ele foi ao templo, Jesus escolhe os seus ajudantes, Jesus foi apresentado ao templo, Jesus foi batizado, Jesus e o seu último jantar. Vem contando toda a trajetória de Jesus para ele cumprir o seu ministério aqui na terra. Tem também aí curiosidades bíblicas, gente. Eu amo essas curiosidades bíblicas. Eu acho tão legal para a gente mostrar isso. Você pode estar baixando e manda no grupo dos pais também essas curiosidades bíblicas sobre a aula. Lembrancinha. Aquela primeira ali é uma caixinha de rolinho de papel higiênico, mas você pode pegar um papelãozinho e fazer tipo um rolinho. E ali tem a cruz e o cordeiro ali embaixo. A cruz é feita de palitinho de picolé. E ali veio ali todo o cordeirinho. E também tem aí, ó, Jesus deu o último suspiro por você. Tem os cartãozinhos, você vai comprar aqueles pacotes de suspiro, divide ali e coloca aquele cartãozinho ali que fica muito legal e combina muito com a nossa aula. Então, já acabou, que rápido! Essa foi mais uma aula, então semana que vem nós estaremos aqui com a última aula do trimestre. Que Deus abençoe muito a sua vida e até lá! Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo,
feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.